Bom, então vamos dar início à nossa live de hoje, agradecendo a presença de vocês, muito agradecida por terem ouvido o nosso chamado para nós estarmos hoje lançando, né, esse tema tão maravilhoso. Boa noite, Rita, que é a medicina germânica, né? Uma terapia muito, muito interessante, que vocês vão se apaixonar, tenho certeza, como eu me apaixonei desde a primeira vez que eu ouvi, porque ela é tão coerente, ela é tão maravilhosa, faz uma leitura maravilhosa dos campos, das famílias multiespécie. Então, para todo veterinário integrativo, essa ferramenta é fundamental para o seu desenvolvimento. Por isso que nós estamos abrindo hoje essa live, né, trazendo o Dr. Roberto Tortelli, que foi uma indicação, gostaria de agradecer a presença do Dr. Roberto Tortelli, foi uma indicação da própria Marina Bernardi, né, para quem já tem um pouquinho de conhecimento nessa área, eu conversei com ela e a doutora Marina, depois o Roberto pode contar um pouquinho mais quem ela, do trabalho dela, ela é a difusora oficial no Brasil da medicina germânica Heilkunde, né, que ela recebeu diretamente aí da equipe do Dr. Hammer esse conhecimento e ela é a porta-voz dessa terapêutica aqui no Brasil. Então, eu conversei com ela porque nós queríamos, o objetivo da Escola Equilibre era trazer a medicina germânica para dentro da medicina veterinária. Então, ela gentilmente me indicou o Dr. Roberto, que é veterinário, para nós podermos fazer a transposição dessa linguagem, que é a linguagem da medicina germânica humana, para a medicina veterinária. Então, é um tema relativamente novo para muitos de nós que estamos chegando agora, que ainda não fizeram esse estudo. Então, eu gostaria de convidá-los a entrar nesse universo da medicina germânica, aprender um pouco como ela funciona. Aproveitem o Roberto, ele é um excelente profissional, tá? Por ser indicado também pela Marina, a gente já tem muita confiança no trabalho dele, na forma de abordagem. E só para organizar assim um pouquinho a nossa live, eu vou convidar vocês ao seguinte: quem quiser perguntar durante a apresentação que ele vai fazer para nós, pode erguer a mão aqui, tá? E a gente vai fazendo as leituras das perguntas, a gente abre o microfone, vocês perguntam, quem se sentir mais confortável pode enviar a mensagem no chat, que depois a gente vai estar fazendo a leitura também, tá bom? Qualquer dúvida, vocês podem ir nos perguntando. Quem ficar com dúvida, a gente está aqui à disposição, tá bom? Uh, eu acho que seria isso de informação. E se vocês quiserem receber depois dessa apresentação, a nossa equipe de marketing, que é o Miguel, que está aqui nos dando o apoio, vai enviar, nós vamos estar enviando para vocês, ok? Seja bem-vindo, professor Roberto, e uma ótima noite. Olá, olá a todos. Boa noite, boa noite, boa noite. É uma honra estar aqui. Obrigado, Braiane, pelo convite. Né? Foi muito legal ter sido indicado pela Marina. A Marina, ela tem um carinho muito especial por ela. Foi minha paciente. Eu tratei o Zion, que foi o cachorrinho dela, que infelizmente não faz mais parte do nosso convívio físico, né? E depois a gente, na faculdade, vou falar um pouquinho antes, né? Fui introduzir explicando um pouco como eu conheci a Marina. E depois, na faculdade, eu pedi ajuda para ela para fazer alguns materiais de TCC de alunos meus que apresentaram material sobre a medicina germânica na veterinária já na universidade, né? A gente sabe que tem um pouco de entraves aí nesse meio do caminho, né? Mas foi bem gostoso assim esse meu início com a medicina germânica. Mas vamos falar um pouquinho sobre a, o que eu trouxe aqui para vocês hoje. Então, a ideia hoje é a gente falar um pouco sobre a medicina germânica, né, e a veterinária, como que isso começa a funcionar na nossa vida e na perspectiva nossa como veterinários, né? Antes de falar sobre medicina germânica, eu queria me apresentar então. Eu sou médico veterinário há mais de 20 anos e já sou terapeuta há mais de 10 anos, né? Esse ano vai fazer 11 anos que eu sou terapeuta, né? Então, 10 anos e 12 meses quase. Né? Eu sou formado em veterinária na UF, né? Sou médico veterinário pela UF
E lá mesmo eu fiz meu mestrado em fisiopatologia da reprodução, né? Depois eu me tornei docente na FAG, uma faculdade aqui do Cascavel, né? Cidade do interior do Paraná. E me formei, então, em reprogramação biológica. Eu fiz um curso de terapeuta, formadores de terapeuta em reprogramação biológica, né? E foi aí que eu conheci a Marina, que é uma das bases desse curso, né, de reprogramação biológica. Ela é a própria medicina germânica. Mas depois eu fiz também um aprofundamento, né, e uma mentoria com a Marina e o Michael Lloyd, que foi o instrutor direto do Dr. Hammer, que foi o criador, né, o pai da medicina germânica, né? E sou praticante da comunicação intuitiva interespécie, que é uma forma da gente estar conversando, né, com os animais, né, ou com outras espécies, independente se são animais ou não, né, de forma telepática, de forma intuitiva. Então, isso tudo me credenciou para fazer uma consulta mais completa. Mas hoje a gente está aqui para falar da medicina germânica, né? E a medicina germânica, eu gosto de definir ela em uma frase, né? E assim eu tentei fazer para nós aqui. A medicina germânica, para mim, ela é o elo entre a ciência e o ciclo natural das enfermidades, que permite descobrir as causas e nortear no diagnóstico durante uma consulta, durante um tratamento, promovendo então uma resolução mais duradoura e atuando sim na cura e não só nos efeitos ou nas causas ou nos sintomas que o paciente está vivendo, né? E por que eu estou dizendo isso? Porque a medicina germânica, ela não olha para a enfermidade como um problema, né? Quando eu tive acesso à medicina germânica lá atrás, lá em 2014, eu fiquei assim, absurdado, eu fiquei chocado, fiquei em êxtase. Eu falei assim, caraca, velho, existe algo além daquilo que a medicina, né, de 15 anos de medicina veterinária tinha mostrado para mim. Eu falei, meu Deus, a nossa fisiopatologia, né, que é a nossa enfermidade como nós conhecemos, ela está meio de pernas para o ar. Então, antes, e isso quem se aprofundar mais na medicina vai entender melhor do que eu estou falando, mas assim, a palavra câncer, antes eu ouvia falar a palavra câncer, eu falei assim, caraca, velho, esse aí pode assinar o atestado de óbito. E pela medicina germânica, quando a gente estuda a fundo isso, a gente entende que isso é um programa biológico natural de uma enfermidade, né? E isso tudo foi mudando a minha perspectiva perante a natureza e perante os próprios animais, e perante a percepção do mundo. Mudou a minha vida completamente. A medicina germânica, a minha atuação na veterinária hoje, ela é muito, muito melhor com a medicina germânica do que sem ela. Eu não consigo imaginar hoje alguém atuar sem a medicina germânica dentro de quadros clínicos, não só veterinária, seja psicólogo, terapeuta, enfermeiro, médico, né? Então, a minha paixão pela medicina veterinária, ela foi enaltecida com a própria medicina germânica. Então, eu entendo hoje que nós somos um dentro de um sistema único, aonde todo mundo está colaborando e vivendo da melhor maneira que pode, mas essa melhor maneira, às vezes, interfere na vida do outro. E isso a medicina germânica pode nos mostrar através de sinais e sintomas, assim, esse sinal e esse sintoma que o seu animal está apresentando é um distúrbio que a casa dele está vivendo. E a gente pode, através disso, na primeira consulta, o paciente chega lá hoje com um problema de, sei lá, claudicação. Está mancando, né? A claudicação para a medicina germânica, ela tem um conflito primário, né, que causou a claudicação. Normalmente, esse conflito primário está relacionado à claudicação, ela está relacionada a uma autodesvalorização. Aí a gente tem que entender como o animal entende o mundo, né? A gente olha assim, ah, pô, tá mancando. Mancando de qual pata? Ah, da pata da frente. A pata da frente ele usa para quê? Ele usa para cavar, para esconder um alimento, esconder a comida dele, um osso, né? Ele usa para um gato, usa para arranhar, marcar o território e tudo, né? Então a gente entendendo a função daquele órgão, a gente entende que o conflito dele veio através desse sentimento de não se sentir capaz de,
E esse sentimento pode estar relacionado ao meio, porque eu digo aqui embaixo para vocês aqui, os animais pouco adoecem por conflitos próprios. A maioria dos casos mostra que o problema é do clã, do núcleo familiar em que o indivíduo está inserido. E isso a nossa medicina convencional, infelizmente, ela desconsidera, ela não leva nem em consideração o que o animal vive, como ele vive, com quem ele vive, qual a interação que ele tem social dentro daquele mundo, né? E isso a medicina germânica vem mostrar para a gente que é tão importante quanto a gente entender de biologia. Ok, galera? Estou me fazendo entender aí? Estão acompanhando? Dá um joinha aí para mim para eu ver. Estou vendo vocês aqui, ó. Então vamos lá. A apresentação ela é rapidinha, né? Só para a gente dar uma passada e para vocês perguntarem, para tornar isso aqui mais dinâmico, mais interativo, porque eu acho que a medicina germânica, para eu explicar aqui em, sei lá, 1 hora, 40 minutos, 1 hora, ela não consegue, né? Precisa de muito tempo para isso. Então é para vocês entenderem como isso tudo aconteceu, como que surgiu e entender como isso pode mudar a vida de vocês como médicos integrativos, né? Como médicos integrativos e como médicos alopatas também. Não sei se alguém aqui é alopata. Tá tudo bem. A medicina germânica também pode colaborar com vocês nessa jornada alopática, tá? Principalmente integrativo, mas o alopata também pode fazer uso dessa ciência, né? Só um minutinho. Então, aqui do lado, vocês podem ver, né, que é o Dr. Hammer. Esse é o médico que fundamentou, né, que é o pai, né, eu botei aqui o pai da medicina germânica. Ele era um médico oncologista, né, era porque ele morreu em 2017, né, já com 82 anos. Ele era um médico oncologista que trabalhava no hospital na Alemanha, no departamento de oncologia. Só que tudo isso começou quando ele descobriu, né, ou apresentou um câncer no testículo. E algum tempo depois, a mulher dele apresentou um câncer no ovário, né? E isso acendeu uma luz na cabeça dele. Ele falou assim: "Ô, que parada é essa? Por que que eu estou apresentando câncer no testículo ou no ovário? E a minha mulher no ovário? Não faz sentido nenhum. A gente não tem fatores predisponentes. A gente não fuma, a gente não bebe, a gente pratica esporte, a gente tem um hábito de vida saudável. Nós não temos nenhum familiar da nossa cadeia genética que teve algum caso de câncer na família. Então, eu não faço parte do grupo de risco. Por que que tá aparecendo, por que que eu estou apresentando um tumor no testículo e minha esposa no ovário? Isso acendeu uma luz muito grande na cabeça dele. Ele falou assim, tá, não faz sentido nenhum, a medicina está errada. Foi isso que ele pensou, a medicina está errada. E aí, o que que ele fez? Ele começou a mapear os pacientes que haviam passado por ele. E esse mapeamento foi mais de 40 mil pacientes que ele teve acesso, né? Eu trabalhava no hospital universitário, então imagina quantos pacientes não passam por lá por dia, né? Com vários tipos de tumores, vários tipos de câncer, vários tipos de problemas. Mapeando esses pacientes, então ele percebeu que todos os pacientes, todos, 100%, não tinha nenhum paciente, eles desenvolveram um tumor depois que eles passaram por um conflito traumático. Todos, 100% dos pacientes, desenvolveram um tumor. Eles só desenvolveram o tumor depois de ter passado por algum conflito traumático. E estudando mais a fundo, ele percebeu que o conflito traumático, dependendo do conflito traumático, ele afetava um órgão específico. E olha que incrível isso, né? Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês aqui. Eu falei agora da claudicação, da manqueira, né? Articulações, músculos, articulações e tendão. Ele está relacionado a um conflito traumático de desvalorização. Não me sinto capaz de, eu não estou à altura de, não sou bom o suficiente para. É um conflito de desvalorização. Vai atingir os órgãos relacionados ao mesoderma, órgãos relacionados ao tecido músculo esquelético. Ok, galera? Pessoal, deixa eu ver aí. Deixa eu ver quem tá entendendo aí. Entendendo? Joinha? Beleza. Então, vamos lá. Só a Rita está respondendo aqui. O pessoal está meio tímido, Brian. Então, e outros conflitos, né? Como me sinto impotente, não sou rápida o suficiente para
para fazer alguma ação, né? Ou para, sei lá, salvar o meu filho, não sou rápido o suficiente para agradar minha mãe, não sou rápido o suficiente, problemas na tireoide. Mulheres que têm dificuldade de tireoide é porque ela, normalmente mulheres, porque mulheres são as agradadoras, né, no sistema, as pessoas que agradam mais do que o homem não está muito nem aí, né? O homem é meio bolachão, mas normalmente mulheres são agradadoras, então mulheres não se sentem rápidas o suficiente para agradar o parceiro, para agradar o pai, para agradar a mãe, para agradar o filho, né? E aí apresenta o problema de tireoide. Então, quer dizer, cada conflito não fui rápido o suficiente de problema na tireoide, não fui capaz de, não tive altura de, não fui, me sinto desvalorizado perante uma ação, problema no músculo esquelético, né? Estou com falta, carência, com fome de alguma coisa, fome de amor, fome de carinho, fome de dinheiro. Hoje nós temos muita fome de dinheiro, problema no fígado, né? Problemas hepáticos, né? Estou com raiva do meu sistema familiar, estou com raiva das pessoas à minha volta, problema de pâncreas. Então, quer dizer, ele foi mapeando tudo isso e chegou a essa conclusão. Cada conflito biológico desenvolve ou afeta ou causa um sintoma num determinado órgão específico. Não existe, existe uma linha quase que direta, porque ela não é diretamente ligada ao órgão, porque quando você tem um conflito cerebral, você pega várias áreas do seu cérebro, né? Você tem um ponto aqui de conflito, esse ponto de conflito pode pegar mais de um relé, que a gente chama, mais de uma área seccional cerebral, então pode ter algo parecido, mas é quase que direto. Quando eu falo de desvalorização na articulação, eu tenho um relé no cérebro que me diz que o problema é na articulação e eu tenho um sentimento relacionado a isso aí, ok? Então, depois de muito estudar, ele desenvolveu então essa metodologia, e essa metodologia ela é calcada, ela é baseada em 5 leis biológicas. E essas 5 leis biológicas, ela é o norte, né? Na verdade, ela é o alicerce de toda a medicina germânica, né? A medicina germânica é muito mais do que as 5 leis, mas ela é o alicerce de tudo, de toda a medicina germânica, são essas 5 leis. A primeira, a lei de Ferro, a segunda, a lei bifásica, a terceira, a lei dos folhetos embrionários, como eu falei para vocês, mesoderma, endoderma e ectoderma, né, que a gente estuda bem isso lá no início, na embriologia, né, na veterinária. Esses 3 folhetos, eles determinam o tipo de conflito que você vive, né, se é desvalorização, se é um conflito vital, se é um conflito de separação, se é um conflito territorial, dependendo do tipo de folheto, vai determinar o tipo de sentimento de conflito que você vai ver naquele momento. O papel dos micróbios, né? Então, a quarta lei ela fala o sistema ontogenético das doenças, né, dos micróbios, na verdade. Então, ele dita para nós que os micróbios não estão aqui para nos matar, e aí vocês vão ficar assustados, né? Ah, mas tem bactérias patogênicas, tem fungo, tem vírus, tem não sei o quê, não sei o que lá. Existe, tudo isso existe, mas o que muda é, eles não estão aqui para te matar. Eles não estão aqui para matar o cachorro. Eles não estão aqui para matar o cavalo, papagaio, periquito, ser humano. Eles não coabitam conosco, né? Conosco, quando eu falo conosco, eu entendo que eu também sou um animal e estou inserido nesse planeta, tá? Então, quando eu falo comigo, eu estou falando com todas as espécies, com todos os animais, com todos os seres vivos que habitam junto com a gente, que comungam com a gente do mesmo planeta, né, que vivemos, tá? Então, esses serezinhos microscópicos, eles não estão aqui para nos matar, eles estão aqui para exercer um papel fundamental na reparação do nosso sistema corporal de normotonia. Tudo bem? E a quinta essência é o fechamento com chave de ouro, dizendo o porquê, dizendo o significado de todo esse ciclo biológico que nós temos em cada enfermidade que nós apresentamos. Bem? Tranquilo aí, galera? Enfim, né? Eu acredito que nós devemos tratar o indivíduo como um todo e não mais em partes. O cara está com problema no pé, manda para o ortopedista. O cachorro está com problema no dente, manda para o dentista. O cachorro está com problema no olho, oculista. Está com pele, dermatite, manda para o dermatologista. Hormônio, endócrino. Enquanto a gente continuar tratando as partes, a gente não vai olhar para o todo.
E se a gente não olhar para o todo, a gente não consegue ter aquela cura lá, aquele resultado significativo e duradouro para o nosso paciente. E o que que isso tem a ver com a gente na veterinária, né? Pô, eu tô falando do ser humano, né? Sim, a medicina germânica, ela foi fundada e criada por um médico para humanos, né? Mas todos nós fazemos parte do mesmo sistema. Somos mamíferos, né? Todos nós, os animais mamíferos, mas todos os animais temos e animais e vegetais, tá? Só que vegetais não têm órgãos como nós, mas vamos falar só dos animais, eles têm um desenvolvimento embrionário muito, muito parecido. A gente todo mundo que está aqui já deve ter estudado, ou deve lembrar vagamente, quando a gente faz aquela anatomia comparada ou embriologia comparada. O bebezinho de um pintinho de 30 dias, de 10 dias, um ser humano de 30 dias, um cachorro de 15 dias, um gato de 40 dias. Vocês lembram do embriãozinho? Aquele embriãozinho, quando a gente olha, parece que é tudo a mesma coisa. Você não consegue ver a diferença do pinto, não consegue ver a diferença do cachorro, do papagaio, do gato, do cavalo, não consegue ver a diferença. Quando você pega a mesma faixa etária de desenvolvimento, depois é que vai diferenciando de cada espécie para espécie. Então, como nós temos uma origem embrionária muito similar, a medicina germânica ela também se aplica para todas as espécies animais. Tá? Então, quando eu falo de um sistema de desvalorização, o animal também se sente desvalorizado, ele se sente incapaz de realizar uma determinada ação, por isso ele manca. O animal também se sente. é, Vamos botar um exemplo da natureza, né? Um, uma zebra está lá na natureza com um filhotinho. Aí vem um leão e parte para cima da zebra e pega o filhotinho, arremata aquele filhotinho e come. Naquele momento, aquela zebra entrou em conflito. Entrou num conflito biológico, vamos botar um conflito biológico mais simples do mundo, um conflito biológico visual, certo? Eu não consigo ver o meu filho sendo devorado pelo leão. O que vai acontecer com essa zebra? Ela vai ter automaticamente algum problema ocular que vai impedir que ela enxergue aquilo. Só que o que os animais têm de maestria, diferente de nós, seres humanos? O animal não fica julgando. Ela não vai dormir essa noite e acordar amanhã de manhã pensando: meu Deus, o leão comeu meu filhotinho, meu potrinho, eu não consigo me lembrar disso, não consigo ver mais isso. E aí aquele tumor vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, até que o olho pula para fora. Não, isso não acontece. Ela vai ter uma conjuntivite. Talvez ela tenha uma formação, uma massa tumoral naquilo ali, e logo depois aquilo vai se dissolver, porque depende da massa de conflito. Se aquilo para ela for um trauma gigantesco, aquilo vai formar um tumorzinho e depois ele vai regredir. Se for só um conflito, assim, ai meu Deus, ainda bem que foi o filhote da minha vizinha, da zebra do lado aqui, não foi o meu. Foi um conflito visual, vai ter uma conjuntivite, e daqui a 2, 3, 4 dias aquilo se resolveu. Né? E o que acontece na veterinária? O animal também teria esse processo. Né? O cachorro, por exemplo, um tumor de mama. Uma cadela com tumor de mama. A minha cadela teve tumor de mama. Olha que massa. Eu tinha uma cachorra, né, uma fila azula. Ela tinha tumor de mãe. Ela teve tumor de mama. Nós tivemos na nossa casa tinha uma fila, um Rottweiler, eles cruzaram, tiveram 11 filhotinhos, né? Sendo que desses 11 filhotinhos, 9 filhotinhos caíram na piscina. Morreram 9. Eu estava viajando, pedi para o caseiro cuidar lá na época e tudo. Enfim, eles morreram 9. Aquela cachorra, meses depois, ela apresentou. Eu não tinha esse conhecimento que eu tenho hoje, tá? Senão eu trataria isso de outra forma. Mas na época eu não tinha e vivia assim, né? E ela caíram 11 filhotinhos. Ela teve o tumor de mama. O tumor de mama dela aumentou do tamanho que ela sentiu aquele conflito. Ela ficou com 9 cistos. Foi incrível, que até depois o veterinário que fez uma cirurgia de castração nela, falou: posso tirar as mamas? Eu falei: pode tirar. Porque tem esse tumor, vai que dá metástase, vai que não sei o quê. Eu falei: tudo bem. Então, enfim, teve 9 tumores, os 9 filhotinhos que caíram na piscina. O que a mama diz para nós? Eu não fui capaz de alimentar ou nutrir o meu filhote. E realmente não foi.
Mas ela, dentro dela, talvez ela tivesse outros conflitos, né? Que eu não sei na época. Só que o tumor não foi crescendo, ficando gigantesco, monstruoso, até nunca acabar. Porque esse conflito foi dela. Ela viveu com isso, ela teve o trauma do filhotinho ter caído na piscina e viveu e pronto, parou ali. Ela não ficou carregando esse conflito, se martirizando, né? Acontece que o que nós seres humanos faz? A gente fica martirizando isso. Então, se eu tivesse talvez lá presente com aqueles filhotinhos na piscina, todo dia eu ia abraçar ela chorando com ela, falar assim, meu Deus, o nome dela era Zula, né? Meu Deus, Zula, me perdoa eu não estar aqui com você, os seus filhotinhos morreram. Todo dia eu vou estar lembrando ela sobre o sistema biológico que é para ela já resolveu. Essa parada já passou. Foi muito triste, foi ruim, foi pra caramba, eu perdi meus filhos. Mas tá tudo bem, agora eu segue minha vida, porque eu tenho mais 2 filhos para dar comida aqui. A minha vida segue, minha vida não acabou com a morte deles. Eles entendem dessa forma e seguem a vida, a gente não. A gente para a nossa vida. Vou parar o compartilhamento aqui, tá? Mais fácil de eu ver vocês. A gente para a nossa vida em cima de um conflito, em cima de um processo biológico que atrapalha. E na medicina veterinária, quando você começa a utilizar essas bases, essa ciência, né, esse conhecimento da medicina germânica, a gente consegue atuar mais fortemente para a resolução de um conflito, consequentemente, a resolução do problema que aquele paciente está vivendo, seja uma simples cistite, seja uma simples manqueira. Seja algo simples, seja algo mais agressivo, eu tive um paciente que ele foi. Tô dando tempo aí, Brian? Posso continuar? Tá. Então, eu tive um paciente. Não, com licença. Não, pode continuar, eu só ia te depois que tu explicar, por favor. ah, porque assim, esse olhar integrativo, mesmo quem já trabalha com medicina veterinária integrativa e olha o animal como um todo, como esse último slide que tu colocou, poucas escolas ou poucas vivências se dão esse olhar de olhar para o meio, para a família, né? Eu gostaria de te pedir se tu pudesse explicar como é que o animal entra nesse contexto familiar, né? Da família. Como é que ele vai manifestar questões familiares. E isso aí eu gostaria de te trazer, essa pergunta. Fechou. Então, vamos lá. Ó, primeiro, eu tenho esse paciente que eu ia falar para vocês agora, que ele era tetraplégico, né? Então, vamos explicar um pouquinho como que tudo aconteceu. Nós temos hoje, nós somos, sabemos, né, que trabalhamos com medicina integrativa, sabemos mais que os outros, né? Não somos melhores, mas sabemos mais, que nós somos muito mais energia do que matéria, né? Nós emanamos vibrações para o meio, para o ambiente, muito mais do que essa carne aqui que a gente está tocando. A gente é mais energia do que matéria. Toda energia, ela resla, né? Ela esbarra na outra energia, causando uma interferência em cada campo energético que nós temos dentro do nosso núcleo, ou presente, ou próximo, ou até mesmo distante de nós. Porque a energia, ela é atemporal, além de ser não é temporal, ela pode emanar durante anos, né? Tem estudos dizendo que cães que partem de seus donos até 3 anos após a morte, ele continua influenciando a energia do ambiente. Olha que doido, né? Isso, muita gente da comunicação integrativa ainda faz esse tipo. Eu não faço, mas tem gente que faz esse trabalho com falar com um cachorrinho que já partiu, porque aquele dono está sofrendo muito e o cachorro tem mensagem para dar para ele ainda, depois que já partiu. Então é muito bacana assim, né? A gente entender que são energias. E essa energia foi estudada tempos atrás por Rupert Sheldrake, que é um pesquisador, né, também que gosta de falar de animais. Ele, ele descreveu campos de interferência energética, chamado campos mórficos, né? Esses campos mórficos, eles interferem na vida de todo mundo aqui do planeta. Um grilinho que está pulando lá na Amazônia, ele tem um campo mórfico que interfere nos grilos que estão pulando aqui no Paraná. Por quê? Porque existe uma lei chamada Lei do Centésimo Primeiro Macaco. Depois que 101 gerações de uma espécie age de uma forma, depois de 100 gerações de uma espécie,
A 100ª primeira geração ela vai agir da mesma forma, independente do tempo e do espaço. Olha que maneiro isso, né? E esse campo, isso interfere em todo mundo, certo? Os animais também são interferidos por esse campo que nós, seres humanos, emanamos para aquele meio, ok? Então, quando esse animal ele vive dentro da nossa vida, ele está atuando ou vivendo no nosso campo morfo. Então, ele está vivendo dentro das nossas, é como se a gente impusesse regras para eles dentro da nossa casa, né? Então, o cachorrinho que vive com você todos os dias, ele é um cachorrinho que está vivendo dentro do seu campo mórfico, revivendo a sua realidade. Então, quando ele sente aquela energia disfuncional, é como se ele captasse uma parabólica, ele sente uma energia disfuncional e aquela energia gera um colapso cerebral. Aquele colapso cerebral gera, então, uma resposta corporal, que pode ser por manqueira, que pode ser por cistite, que pode ser por conjuntivite, otite, dermatite, as ites da vida que a gente conhece, e até mesmo tumores. Ok? Então, esse campo energético que nós emanamos, né, seres humanos emanam, eles interferem diretamente na vida dos animais. E essa interferência na vida dos animais, quando você olha para a representação física daquela energia, por exemplo, a manqueira que a gente falou aqui agora há pouco, aquele animal estava mancando porque ele se sentiu incapaz de esconder a comida dele, certo? Por exemplo, ele pegou um osso, escondeu o ossinho dele lá no quintal, né? Cavou, escondeu o ossinho dele no quintal. Quando ele foi cavar e olhou o ossinho, ele falou: porra, cadê meu ossinho, cacete? Escondi ele aqui. Aí ele se sente: meu Deus do céu, eu não fui capaz de esconder a minha comida. E aquela pata, ela entra então em processo de degeneração e depois em processo de reparação. No momento que tem a reparação, tem os calos, né? E esses calos, essa reparação causa dor, causa it, causa inflamação. Então, na hora que ele resolve o conflito, ele entra então em chamada fase de cura, né? Que a gente chama fase pós-conflito. Ele tem a dor daquele sentimento de desvalorização que ele teve. E aí passou, tá tudo bem. Só que é assim que acontece? Eu pergunto para vocês que estão me vendo aí, a Crisálida, a Rita, tem pouca gente aqui aberta a câmera, né? Faz um joinha para mim aí, Crisálida, Rita. É assim que acontece? O animal, depois que ele parou de mancar, depois ele nunca mais manca. É assim que acontece? Ele volta a mancar a semana seguinte, aí para um pouquinho, na outra semana ele volta a mancar de novo. Quem que está se sentindo incapaz de esconder o alimento ou incapaz de alcançar alguma coisa? Quem está escondendo um segredo é o cachorro? É a casa. Então ele está sentindo aquela energia da casa e está demonstrando através de sintomas que ele conhece, sintoma que ele reconhece. Não é um sintoma do ser humano, é um sintoma que ele reconhece como uma desvalorização, certo? Uma sensação de incapacidade. E isso faz com que a gente interaja diretamente, não, a gente é responsável direto sobre a resolução do conflito e sobre a cura, ou sobre o cessar daquele, que eu não gosto nem de falar da cura, porque quando tem um sintoma já é cura. Só que a resolução daquilo que aquele animal está vivendo, nós somos diretamente responsáveis. Nós, como tutores, né? Nós, como dono de cachorro, de gato, do animal. Como veterinários, nós, tendo esse conhecimento, nós temos a obrigação de ser facilitadores para aquele animal se curar. E olha que grande máxima, assim. Quando você tem o conhecimento da germânica, que eu falei que mudou tudo, mudou inclusive como eu conduzo meus filhos aqui em casa, como eu ajo comigo mesmo, né? Você assume a responsabilidade sobre o fato, porque aquele animal, ele não é responsável pela energia que você emana. O seu filho não é responsável pela energia que você emana. Crianças e animais não adoecem cronicamente. Não adoece. Se você tem uma doença crônica no ambiente, é porque aquele animal está vivendo um problema gigantesco da casa. Ah, mas meu cachorro tem energia tópica. Mentira. Você sente uma separação brutal
de alguém, ou de alguma coisa, ou de um parente, ou de um namorado, ou de um marido, ou de um filho, ou de uma avó, ou de alguém, ou do seu bichinho de pelúcia que você era apaixonado. Você sente a separação brutal e você continua mandando aquela energia de separação. E nada do que você faça pode dar corticóide, pode dar imunossupressor, pode dar o que você quiser. Aquele cachorro vai toda hora vai apresentar algum quadro de dermatite. Por quê? Porque ele não, porque o paciente, o dono do cachorro, ele não sabe disso. E aí nós, com esse entender, o que que a gente faz? A dermatite é o quê? Basicamente contato. Só que o que a gente faz? A gente faz o contrário. Ah, isola esse cachorro. Não encosta não. O pulguento, o sarnento, o sem pelo. É o contrário. Você tem que dar mais aconchego, mais carinho, mais contato, mais toques. Isso você vai dizendo para o animal que ele está bem, que ele está causando um efeito positivo dentro do sistema onde é que ele está vivendo. Fala, Brian, pode falar. Olha só, não, então, é que eu quero dar duas informações. Uma é que eu compartilhei no grupo um material sobre a ressonância mórfica e a lei do centésimo macaco, para vocês darem uma lida completa nessa teoria, que inclui a informação do cientista Rupert Sheldrake, tá bom? Para quem ficou curioso para saber, entender um pouquinho mais. E aí, Roberto, com licença, eu vou fazer uma leitura aqui de uma pergunta do Maurício, eu vou fazendo um pouco dinâmica para o pessoal interagindo, e quem quiser, não sei se ele quer fazer a pergunta ou eu posso ler aqui. Por Ah, favor, pessoal, faça perguntas, porque isso torna mais dinâmico, mais interessante a aula de hoje. isso, a pergunta dele é bem referente ao tratamento, né? Porque, Uhum. na verdade, fica essa dúvida. Ele pergunta: o tratamento é na frequência dessa onda quântica? Se o tratamento é na frequência da onda, né? É isso? Eu Deixa acredito eu, que, deixa eu abrir Maurício, a se tu pergunta. quiser abrir, abre aqui. Ou se ele quiser falar aqui também, Maurício, fica à vontade. Ele quer perguntar sobre como funciona o tratamento, né? É na frequência da onda quântica. Ah, tá. Entendi. Não, quer dizer, eu não entendi, mas eu vou tentar explicar o que eu entendi, tá, Maurício? O tratamento não é na frequência da onda. O tratamento é comportamental. Sempre quando a gente trata um paciente que a gente entende o problema dele, né, sempre vai ser comportamental, não só do paciente, mas como do tutor, principalmente do tutor, né? Mudanças de hábitos antigos, quebras de padrões antigos, aonde mantém o paciente na doença e não na saúde, né? O que que é a doença? A doença é a ausência de saúde. Não significa que a pessoa doente é ruim. Ela é a ausência de saúde. A nossa vida, que as pessoas, nós, né, fomos ensinados a acreditar que nossa vida ela é dual. Ou é dia ou é noite. Ou é saúde ou é doença. Ou é bom ou é ruim. Ou sei lá, qualquer coisa, de escuro e claro, né? Então, nós não somos escuro e claro, nós não somos dia ou noite, nós somos e. Não existe o saudável sem a doente. Então, não existe um paciente saudável sem doente. Não existe dia sem noite, não existe escuro sem claro, não existe bom sem mal. É um ciclo de vida onde um é necessário ao outro. Então, não existe essa dualidade do bom e do ruim. Existe uma polaridade. O que é uma polaridade? Não existe um ímã sem o polo sul e o polo norte. Não existe um ímã sem esse polo sul e polo norte. Não existe um ímã só de norte e um ímã só de sul. O ímã é polar, existe uma polaridade dentro do ímã, onde é que aquela energia ela flui de um polo para outro. Por isso, polar, por isso de polaridade. Por isso que nós temos que parar, para você entender um pouco a medicina germânica, você tem que esvaziar esse copo de dualidade que foi embutido em nós há muitos anos, né, há milênios, né? Há 2.000 anos atrás, foi embutida essa polaridade em nós. Você tem que tirar essa dualidade e tirar a dualidade e colocar a polaridade, onde um depende do outro para que o melhor da nossa vida exista. Então, quando eu vou tratar isso, eu não trato a onda quântica, porque eu não quero extirpar a doença. Eu quero mostrar para ele que isso vai ser uma fase da doença, onde é que ele vai chegar agora numa fase de recuperação. E isso eu só mostro para o corpo, eu só consigo mostrar para o cérebro se o corpo faz. E isso por isso que vem através de comportamentos, né? Então a gente faz através de, eu chamo de comportamento, mas eu chamo de tarefa. Sempre quando eu termino a consulta, eu falo assim, ó, tenho 3 tarefas, 4 tarefas, 5 tarefas para você fazer
em casa com o seu cachorro. Além de, às vezes, pô, dermatite, às vezes está coçando pra cacete. Pô, tem que dar um corticoide, né? Alguém botou aqui homeopatia, né? Eu também já eu fiz homeopatia também na universidade, foi um curso, né? Não foi uma pós-graduação em homeopatia, mas eu me trato com homeopatia desde os 5 anos de idade, trato meus filhos com homeopatia. Então, a homeopatia, ela equilibra ondas quânticas dentro do nosso sistema, ela equilibra nosso sistema como um todo. A homeopatia é ótima para atuar nesse sistema, né? A ozonioterapia, a acupuntura, nossa, o que que ela equilibra de energia? Eu tenho, então, é, alguém quer perguntar mais alguma coisa? Que eu queria contar esse paciente tetraplégico que ele tratou também com ozonioterapia e com acupuntura. Esse foi muito massa, assim. É, O Márcio, assim, a paciente, a dona do cachorro me chamou e falou assim, ó, Beto, ela é professora da minha faculdade, né? Foi um caso até que contei nas redes sociais e tudo. Inclusive, no dia que eu estava contando, Breno, que massa, né? Como é que são as coisas, né? Não existe coincidência. No dia que eu estava contando sobre o caso clínico do cachorro dela, ela entrou na live. Ela nunca entra na minha live. Ela entrou na minha live naquele dia e falou assim, isso tudo é verdade, era meu cachorro e tal. Ela falou e deu o depoimento dela, foi muito legal, assim. Enfim, o cachorro dela era tetraplégico, ele só mexia a cabeça para cima e para baixo. Ele não era, na verdade. Ele tinha uma vida normal, ficou adulto e tudo, e de repente, de uma hora para outra, ele perdeu todos os movimentos das patas, né? Ele perdeu todos os movimentos. E aí ficou tetraplégico, deitado. E ele morava com os pais dela, né? E aí ela falou assim: pai, mãe, vocês não estão conseguindo ficar agachado, pega o cachorro, leva para fora, lava o cachorro, porque ele se caga e se mija todinho. E eles não estão dando conta, eu falei, vai lá para casa. Ela levou para casa dela e me encontrou na FAG um dia, porque foi uma avaliação de banca, e inclusive eu estava fazendo uma banca sobre desvalorização de claudicação e tal, né? Um TCC. Ela falou assim, nossa, que legal. Eu tenho um cachorro que é tetraplégico, será que teria alguma coisa a ver? Eu falei assim, cara, total, você quer marcar? Marca. Bom, fui lá na casa dela e a gente chegou no episódio, no conflito biológico, né, que era uma desvalorização, incapacidade, me sentindo um nada, né, me sentindo incapaz de tudo. E aí perguntei para ela, quem que está se sentindo assim? Ela falou assim, você não vai acreditar, Roberto. Meu pai aposentou faz 3 meses e 2 semanas depois que ele aposentou, o Bob caiu. Falei, rapaz, então tá aí, nós sabemos o que que é agora. Seu pai está se sentindo assim, não, meu pai é fortão, meu pai não está nem aí, meu pai está adorando aposentado. Eu falei, eu vou te falar, ele não está adorando. O cachorro está mostrando, o Luca está falando para você assim, ó, por favor, cuida dessa energia porque está colapsada. E eu não sei o que fazer com ela. Porque o cachorro não sabe o que fazer, porque não é dele. Ele não consegue resolver essa parada. Aí falei com ela, falei assim, olha, e junto tinha uma acupunturista que tratava ele, e falou assim, eu quero ver essa consulta, porque eu nunca vi isso antes. Ela não conhecia, era daqui da minha cidade. Aí eu fui, fiz a consulta, claro que pode assistir, tranquilo, né? Se ela permitir, né? Porque a gente entra muito na vida do paciente, né? Do paciente, do proprietário, né? Para poder ajudar o paciente. No caso da consulta terapêutica, né? Na consulta como veterinário, a gente tem que ser um pouco mais superficial, porque a gente não tem a profundidade para fazer isso. Mas como terapeuta, eu me habilito a fazer isso, né? Mas como veterinário, a gente não pode se aprofundar na vida dele, até porque a gente não pode embutir tratamentos terapêuticos para humanos, né? Isso é proibido como veterinário. Mas, enfim, essa proprietária resolveu fazer e a veterinária fazia acupuntura. Então, ela fez uma acupuntura de equilíbrios de chakras, né? Eu não sei como é que é, porque eu não sou aprofundado na acupuntura, mas ela conseguiu fazer um equilíbrio de chakras, onde é que equilibrava os chakras daquele cachorro, e o cachorro, com 45 dias, estava andando. Porque ela foi lá, uma das tarefas é, você precisa dar autoestima para o seu pai, ele tem que se sentir importante. E ela foi lá e fez um monte de coisa. Ela pediu o pai para levar ela no mercado, pediu o pai para prender um quadro na parede. E o cachorro, incrivelmente, né, voltou a andar e ela ficou, meu Deus, como que isso é possível? E quando eu vejo os casos acontecendo, até hoje eu acho incrível, porque realmente é incrível. Porque isso só foi possível porque a medicina germânica fez parte do processo. Então, como eu digo assim, ela é a cola, sabe, para todas as outras terapias que a gente usa. Quem usa reiki, quem usa qualquer outra terapia, microfisioterapia, que usa é,
tem um monte de técnica aí. Isso tudo, ela faz parte, aqui botaram radiestesia, né? Tudo isso, acupuntura, tudo isso com a medicina germânica, você é mais potente no seu tratamento. É mais potente na sua... Você se torna mais hábil. É como aquela história, né? Você tem um machado mais afiado para cortar a lenha. Pode falar, Breno. Então, a Crisália comentou aqui que ela tem um cliente que todos na casa têm problema renal. Pai, filha e dois cachorros. Eu queria só para que o pessoal entendesse, assim, também, para que a gente possa entender. Então, como é que funciona o mecanismo de lesão? Porque existe uma lesão nesse conflito biológico que tu citou, que as enfermidades são causadas por conflitos biológicos, certo? Existe uma lesão. Como é o caminho da lesão? Como é que é o caminho da enfermidade? Se tu puder mapear para a gente entender e talvez pegar esse exemplo que a Crisália trouxe para nós de paciente renal, por favor. Claro. Então, vamos lá. Então, é assim, primeiro você tem um conflito biológico. O que é um conflito biológico? É tudo aquilo que você viveu de forma inesperada, dramática. Então, por exemplo, quando eu dei o exemplo do cachorro, da zebra na savana, ela não esperava que o filhote dela fosse capturado. Ela esperava que o leão estava atacando. Alguém ia ser comido, mas ela não esperava que fosse ela. Pegou ela de surpresa. Ela estava lá pastando, comendo a comidinha dela, né? No caso de conflitos renais, são conflitos chamados conflitos de abandono, tá? Ou maus tratos. Animais que têm problemas de rim, você tem que olhar para dois lugares. Ou eles foram abandonados, estão se sentindo sozinhos, abandonados, enclausurados, né? Sem chão, ou estão sendo maltratados, tá? São pacientes que passaram por maus tratos e tudo, então, você olha, tem esses dois olhares. E como é que acontece? O conflito biológico é abandono, vamos supor que seja abandono. Maus tratos, ele tem que ser muito maus tratos, porque o animal, para se sentir maltratado, olha que, como é que eles são fera, né? Para ele se sentir maltratado, ele tem que comer o pão que o diabo amassou. Ele não pode ser simplesmente ficar preso numa corrente, isso ele não se sente maltratado. Não é porque come uma vez por semana, não é porque não tem carinho. Ele não se sente maltratado dessa forma. Ele se sente maltratado quando ele é ignorado. Você ignorar um paciente ou um cachorro, mesmo que tenha o dono em casa, está todo mundo em casa, ele vive solto, ele tem a comida melhor do mundo. Eu chamo até de síndrome do poodle. Eu brinco, na verdade, né? Síndrome do poodle. O que que é o poodle? O poodle é aquele cachorrinho que dorme em cima da cama com você e beijos e abraços sem fim, né? E quando, sei lá, nasce seu filho, ele agora vai dormir no chão, na área e vai comer no pó de comida, não vai comer no prato, na mesa junto com você. Naquele momento ele vai se sentir abandonado. E você não fez nada com ele. Ele vai se sentir maltratado, entende? Só que você não fez maltrato com ele. Então, esse maus tratos, a gente tem que entender como ele entende o mundo também. Mas, enfim, o, o abandono, o maltrato, né, o abandono, ele pode ser abandono de diversas coisas, né? Mas principalmente o abandono é o me sentir sozinho. Eu me sinto só no meio da multidão, né? Tem uma frase que o Dr. Hammer falava que porque lá é comum, né? É o viajante do deserto, né? Por quê? Porque o cara que está no deserto, ele está sozinho e abandonado, não tem ninguém do lado dele. É só areia para um lado e areia para o outro. Tá? Então, essa é a síndrome renal. Esse é o problema do rim. Esse é o conflito biológico. Eu me sinto assim. Não precisa ser uma verdade. O poodle, ele está com o dono ali todo dia, ele recebe comida todo dia, mas ele se sente maltratado, se sente abandonado. Não tem a ver com ser, tem a ver com sentir. Então, esse é o conflito biológico. Quando eu sinto isso, eu automaticamente percebo no meu cérebro, no cérebro do animal, né? O animal sente isso, ou você, ou qualquer um, sente isso, percebe isso no cérebro, e isso forma um registro no cérebro, um imprint. Tudo bem? Tranquilo, Brian? Tá. Isso forma um imprint no cérebro. Esse cérebro, essa região do seu cérebro, comanda um determinado órgão que foi gerado junto com ele lá nos folhetos embrionários.
ok? Então, tudo isso veio lá da embriologia, lá atrás. Quando eu gerei a minha vida, o meu tecido músculo esquelético, ele é oriundo do meu mesoderma. E o meu mesoderma, ele é regido pela medula cerebral. Tudo bem? Tranquilo, gente? Então, quando eu tenho um conflito, um sentimento de desvalorização, eu vou atuar na minha medula cerebral. Quando eu tenho aquele conflito, independendo de área do meu cérebro que eu tenho aquele conflito, eu vou ter em alguma articulação específica do meu corpo, ok? Aqui, ó. Todo mundo consegue ver isso aqui que eu estou mostrando? Consegue? Faz um joinha aí, porque não... Sim, estamos Tá, vendo bem. tá. Então, essa aqui é a minha medula cerebral. Tá vendo cada ponto que tem aqui, laranjinha? Aqui, todos esses pontos aqui é uma região do meu corpo, ou do corpo do animal. Consegue ver? Consegue ver aqui? Aqui, ó, por exemplo, aqui, ó, eu tenho aqui ó, o córtex da pelvis, ó. Aqui, ó, essa bolinha aqui, laranjinha, quando eu tenho um conflito que atinge essa área cerebral aqui, eu tenho um problema da pelve, da minha pelve. Por exemplo, eu não fui capaz, vamos dar um exemplo, tá, da pelve. Eu não fui capaz de parir. Meu filho não conseguiu nascer, porque não tive abertura suficiente. Eu me sinto desvalorizada porque eu não consegui parir o meu filho. Quando eu me sinto desvalorizada porque eu não consegui parir meu filho, não tem a ver se você pariu, não pariu, se aconteceu alguma coisa, você se sentiu assim. Não tem a ver com ser ou não ser, tem a ver com sentir. E aí, quando você sente, você então ativa, a gente chama de relé, né? Ativa esse relé aqui, aí fica ativado assim, ó, fica uma bolinha nele. Quando você faz uma tomografia, aparece uma bolinha nele aqui, assim, desse jeito. E aí, quando você resolve, fala assim, agora o bebê está no meu colo, eu estou amamentando, está tudo certo, o que que vai acontecer? Você vai apresentar dores na pelve. Tudo bem? A mulher, né, no caso, né? Vai apresentar dores na pelve. Tudo bem? Tranquilo aí, galera? Então, toda essa parte do nosso corpo, ela vem, então, através de um conflito que a pessoa viveu, ou o animal viveu, né? Não fui capaz de guardar meu ossinho, pô, me senti desvalorizado. Aí tem uma área do seu cérebro que é referente à sua pata. Por quê? Porque como que eu faço para guardar meu osso? Eu cavo. Se eu tenho que cavar para guardar ele. Então eu não fui capaz de cavar tão fundo, porque o outro predador conseguiu sentir o cheiro, alguma coisa assim. Só que não é o cachorro mais. O cachorro cava para esconder alguma coisa. Se eu estou com a mão problema na mão, na pata, né, na dianteira, que eu não consegui esconder alguma coisa, não fui capaz de esconder, não me sinto capaz de esconder alguma coisa. Quem está escondendo alguma coisa na família? No meu clã, no meu núcleo familiar, que não sou mais eu. Porque se fosse eu tinha um problema na patinha, depois resolvi. Na semana seguinte, eu vou cavar fundo para cacete, eu vou achar petróleo para esconder. Eu não vou cometer o mesmo erro. O animal faz isso. O ser humano não. O ser humano comete o mesmo erro milhões de vezes. E ainda martiriza aquele erro. E aí, com isso, os conflitos vão se somando e vão aumentando. A gente chama de massa de conflito. Beleza? Fala, Brian. Eu estou fazendo as leituras aqui. É porque esse paciente renal foi a dúvida da Crisália, e ela pergunta: no caso, esse sentimento é do tutor? Agora, com essa tua explicação, pelo que eu entendi, por exemplo, se ela, por exemplo, se eu tenho um conflito, se é do cachorro, vai passar, né, a dor na patinha. Mas se é da família, vai ser uma coisa recorrente. Faz sentido? Recorrente. Se cronifica. Entendido. Entendeu, Crisália? Entendeu, Tem uma Crisália? pergunta.
Tem uma pergunta da Kátia. Resgatei um gato renal. Como poderia tratá-lo, tendo em vista a questão de abandono e maus tratos? Dando atenção e amor, junto com homeopatia e tratamento alopático, esse quadro pode ser revertido? Tendo em vista quem dói, tendo em vista quem dói, ponto fisiológico, néfrons não se regeneram? Ah, tá. Tendo em vista que do ponto fisiológico, néfrons não se regeneram. Sim, é outra. Então, é outra coisa que contaram para gente que não é verdade. Todo o nosso corpo tem capacidade de se regenerar 100%. Nosso corpo, que eu digo, animal, vegetal, qualquer coisa. Ele consegue se regenerar 100% o nosso corpo. Nada é perdido, nada é para sempre. Então, e principalmente órgãos internos, né? Cortar um dedo é mais difícil nascer outro. Dizem pessoas que lá do Tibete que já faz isso, né? Mas a gente não consegue que não. Mas órgãos internos, principalmente órgãos chamados órgãos vitais, eles têm a capacidade de regenerar 100%. A gente aprendeu que não tem. Depois que perde aquele néfron, já era. Sabe qual é o problema? Porque a síndrome renal é uma síndrome aonde o paciente não consegue sair dela. É igual o viajante no deserto, ele não consegue ser salvo, ele vai morrer seco lá no deserto. Então, a síndrome renal é a síndrome, uma das síndromes mais, os conflitos renais é um dos conflitos mais importantes que nós temos, porque com ele a gente também dificulta o tratamento de todos os outros sintomas, né? Porque um corpo inchado com muito líquido, a gente dificulta a reparação dos outros sistemas, seja ele interno, seja ele externo, seja pele, seja lá dentro dos órgãos, né? Então, a síndrome renal, ela é muito difícil de se reparar. Por isso que a gente, há muito tempo atrás, a gente acreditava, né, que depois que um néfron, se perde um néfron, ele nunca mais volta. Porque realmente, depois que um paciente entra em síndrome renal crônica, é difícil você voltar ele para a normalidade. E aí precisa de talvez de um transplante, precisa de uma hemodiálise, alguma coisa nesse sentido. Porém, se você conseguir tirar do cérebro dele aquele conflito que fez ele adoecer, que fez ele entrar em sentimento de abandono, porque o que acontece? Você vai diminuir o sentimento de abandono, mas às vezes ele nunca vai sarar do abandono. Porque qualquer coisa que acontecer na vida dele que lembre aquele dia que ele estava na rua, ele vai voltar com o mesmo sentimento. É como se fosse um looping, entendeu? Porque o sentimento de abandono é o mais importante, porque nós somos, os mamíferos principalmente, somos seres gregários, né? Todos, né? Somos seres gregários. E não existe essa história de lobo solitário. Esse negócio de lobo solitário é uma mentira que contaram pra gente, né? Não existe o lobo solitário. O lobo solitário, ele tá solitário até encontrar a matilha dele, porque ninguém vive sozinho. E o abandono é um dos sentimentos mais importantes para o nosso sistema de sobrevivência. Então, quando a gente sente uma vez o abandono é difícil ele sair de nós de novo. E por isso que todo dia, o resto da vida desse gatinho que você adotou, você vai ter que lembrar ele que ele não foi abandonado. E é possível que ele tenha uma vida épica até o fim da vida dele sem nunca apresentar sintoma renal. Ele pode ter apresentado agora, mas ele pode resolver isso e nunca mais apresentar isso. Ok? Pode falar. A Crisália agradeceu aqui, né? Que foi a informação para ela foi suficiente. E a Gabriela, eu vou encerrar com essa pergunta. Talvez se alguém tiver mais alguma pergunta, pode enviar agora. Mas a princípio a gente vai encerrando as perguntas com uma pergunta da Gabriela. O infarto fulminante de um cão, como é visto na medicina germânica? No momento do ocorrido, o tutor estava sofrendo assédio moral em seu trabalho e tinha medo de sofrer um infarto ou AVC. Tá. Então, tudo normalmente o que é referente, o coração é um outro órgão muito importante, né? O coração e rim são os órgãos chaves do nosso corpo. O coração, ele está muito relacionado à sobrecarga, tá? Então, eu me sinto sobrecarregado, eu me sinto enclausurado, me sinto carregando um fardo maior do que eu deveria carregar. Não é do que eu posso, não, do que eu deveria carregar, né? E o infarto fulminante, ele vem através de um colapso cerebral.
por exemplo, não. Como assim, né? Um colapso cerebral. Eu me sinto sobrecarregado, me sinto com muita coisa para fazer, ou alguém me cobra demais, né? Sobre um serviço, por exemplo, um chefe, né? No caso, me cobra muito. Pessoas que têm muito isso, que têm muitos microinfartos, são pessoas que trabalham em banco, sistema bancário, né? Tem muito problema cardíaco justamente pela sobrecarga, porque ele se sente sobrecarregado dentro do sistema. A cobrança é muito alta de metas, disso, daquilo, outro, certo? E a pessoa se sente muito sobrecarregada mesmo, é verdade, né? Não é algo ilusório ou imaginário. Ele está sobrecarregado porque o sistema cobra muito ele. Todo mundo que vive dentro desse sistema, no núcleo familiar dele, que é menor que ele, que eu digo, é um filho pequeno, até os 7 anos de idade, é um cachorro, é um gato, é um papagaio, são peixes. Todo mundo vai sofrer essa energia, ou vai sentir essa energia de sobrecarga que ele sofreu. E aí, quando ele faz uma coisa épica, uma coisa massa, tipo assim, puta, eu tinha que bater uma meta, fui lá e bati a meta. Quando ele bate uma meta, ele tem um pico chamado de epicrise, de resolução de conflito. O coração para. Ele tá resolvendo uma parada, mas só que o coração parou. Porque ele viveu muito tempo em sobrecarga. E o que que é muito tempo para a medicina germânica? Muito tempo é de 6 meses a 1 ano e meio. Depois de 1 ano e meio é tempo demais. Você já tinha que ter resolvido essa parada. Entende? Então, esse cara devia estar vendo isso há muito tempo. E quando ele começou a resolver o conflito dele, de sobrecarga, ele vai ter uma parada cardíaca, porque é uma epicrise, é como se fosse um pico de euforia, né? E o coração não dá conta, porque é uma resolução muito rápida de algo que ficou muito tempo. Então, quando você sofre de sobrecarga, o legal, o legal não, o bom é você resolver as coisas micro, assim, não macro. Você não pode ganhar na loteria, entende? Senão vai morrer. É igual aquele jogador, sabe aquele jogador que está sofrendo uma sobrecarga demais nos jogos lá, que você já deve ter visto muitas vezes. Uma sobrecarga danada nos jogos, não sei o quê, não consegue fazer gol, ele é artilheiro, já foi artilheiro muitas vezes, só que começa a sofrer pressão do time, do não sei o quê, do patrocinador e tal, não sei o quê. Aí ele vai lá, sai correndo e vai dar um chute e é gol o gol dele. Ele vai, pum, empacota na hora ali. Por quê? Ele resolveu muito rápido uma sobrecarga que ele estava vivendo há mais de 6 meses. Então, quando você tem sentimento de sobrecarga, se você percebe isso, um sentimento de sobrecarga, não tenta tratar a origem da causa, tenta tratar as pequenas causas que foram causando depois. Que aí você vai diminuindo a carga durante a jornada. Você vai tirando peso, entende? Não tira o peso todo de uma vez, você vai tirando pequenos pesos, pequenos pezinhos, que a chance de infarto e AVC ela é menor. Ok? Certinho? Eu vou finalizar. A última pergunta, então, da Mariana, que ela pergunta assim: e então, depois que o tutor ou a família tomar como consciência, e resolver o conflito, tende a melhorar o sinal clínico do paciente? Mas e se for uma displasia coxofemoral, por exemplo, onde é um caso crônico? Daí não evoluiria? Isso mesmo, Mariana. Então acontece assim: displasia coxofemoral. A bacia, né, ou articulação coxofemoral, ela está relacionada à direção. Qual caminho devo tomar, né? Um caminho que seja de mudança de vida. Não é tipo assim, é, eu vou morar na beira da praia, eu vou morar a 2 quadras da praia. Não é essa a direção. É uma direção assim, é igual aquela, eu caso ou eu vou comprar uma bicicleta para viajar ao mundo? Essa é uma direção de vida, uma tomada de decisão que vai mudar o rumo da sua vida. Isso que significa a displasia coxofemoral, né? E aí começa a virar crônico, aí começa a ter desgaste da cabeça do fêmur, do acetábulo, e isso tudo vai acontecendo. E essa displasia, sim, ela vai existir de forma radiográfica. A gente vai radiografar essa displasia, a gente vai ver na radiografia, talvez, essa, esse sinal físico da displasia, sinal físico da direção. Mas pode ser que esse paciente nunca tenha sintoma de displasia coxofemoral. Por quê? Porque o tutor resolveu a direção que ele deveria tomar. Ele tirou a dúvida, não tem mais dúvida. Entende? Então, essa displasia ela não progride.
E aí, claro, com tarefas, alguns exercícios, você precisa também atuar também no físico, né? Pô, fisioterapia, ajudar esse paciente a reabilitar e tudo. A minha cadela, essa fila que tinha tumor de mama, ela tinha uma displasia coxlumoral severa, que meus pais tinham uma proposta de emprego, a gente era do Rio de Janeiro, meus pais tiveram uma proposta, minha mãe, na verdade, teve uma proposta de emprego de ir para São Paulo para ganhar 10 vezes mais do que ela ganhava no Rio de Janeiro. E meu pai era funcionário público de um hospital lá no Rio. Aí qual foi a decisão? Cara, como é que eu vou largar esse emprego de 10 vezes mais? A gente vai viver uma vida que a gente nunca imaginou ter. Ou nós vamos continuar aqui no Rio, porque eu sou funcionário público, a gente tem nossa família aqui, meus pais, meus tios. Aquela cachorra, ela teve displasia coxtumoral. No dia que meus pais, durante... Minha mãe recebeu a proposta, demorou, né? Porque ela também era funcionária de outra empresa, demorou o desligamento e tudo, que eles decidiram ir. Aí minha mãe ficou morando 1 ano e meio em São Paulo sem meu pai morando no Rio até conseguir pegar a aposentadoria dele, um monte de coisa assim acontecendo. No dia que meu pai tomou a decisão de ir para São Paulo e pegar a aposentadoria dele, olha que incrível. No dia que ele tomou, a cachorra nunca mais mancou. E ela tinha uma displasia coxtumoral severa, ela não tinha mais acetábulo. A cabeça do acetábulo dela era assim, a cabeça fêmea era assim, ó, escorregava desse jeito. Ó. Nesse dia, ela nunca mais mancou. Eu falei, meu Deus, ela sarou, pai. Eu achava incrível, né? Não tinha esse conhecimento que eu tenho hoje, mas olha só que incrível. As decisões que nós damos na nossa vida, a gente interfere diretamente na como o nosso cachorro vai viver. Ou o nosso gato, o nosso passarinho, sei lá. Beleza? Bom, doutor Roberto, pessoal que está aqui acompanhando, todos os colegas que estão aqui acompanhando, eu disse que no início dessa live que a medicina veterinária ela revoluciona o nosso olhar para a medicina, né? E para nós mesmos, porque nos auxilia até, por exemplo, esse conhecimento nos auxilia para a nossa própria vida, é um conhecimento de vida, em primeiro lugar. E que pode se estender à família, que pode se estender às nossas relações, inclusive dos nossos pets. Então, isso deveria ser obrigatoriamente uma cadeira de universidade, né? Tanta informação aí disponível e que nem sempre nos chega com clareza, com objetividade. Uhum. E agradecer, realmente é encantador. E eu digo que a gente vê, a gente nomeia milagre, né? Mas quando a gente resolve uma questão, um conflito interno emocional, a gente pode ver revoluções na nossa clínica. Então, por isso que eu gostaria de agradecer ao Dr. Roberto, né, essa aula maravilhosa, né, eu compartilhar essa entrega toda de informação para a gente hoje. A Leda colocou aqui o tema inusitado, complexo e fascinante. Onde encontrar mais informações? Assim, realmente, a medicina germânica, pessoal, agora talvez o Dr. Roberto pode finalizar, ela é um estudo, né? Ela é toda cientificamente comprovada. Então, o Dr. Hammer, para ele estabelecer essas 5 leis biológicas, ele fez todo um estudo desses 40 mil pacientes e ele, digamos, colocou isso em forma acadêmica. Então, por exemplo, quem quiser aprender mais, a gente vai estar disponibilizando um curso de medicina germânica, aqui pela Equilibre, com o Dr. Roberto, né? É um curso de uma carga horária que vai englobar toda essa visão, desde a embriologia até o tratamento, como diagnosticar, tudo direitinho, um case completo, tá? Para o aluno poder aplicar, como eu disse, é um conhecimento de vida, porque a gente pode estar aí aplicando na nossa rotina também, até na forma da gente estar se relacionando. Olhar para os nossos problemas, para as nossas próprias doenças aí, que é super importante. E para dar o suporte para os tutores, para a família multiespécie que chega no nosso consultório, entender a dinâmica familiar, o que, que pode estar rolando ali, o que pode estar acontecendo, que a gente pode ser mais um canal de comunicação familiar e resolver vários conflitos, às vezes conflitos importantes, que a gente está falando em oncologia, né, que a gente sabe que são doenças graves. Então, muito obrigada, a escola agradece a presença de vocês, agradece ao professor Roberto e nós ficamos à disposição. É isso aí, joia. Muito obrigado, Briane. Obrigado a todo mundo. E isso, finalizar aqui dizendo que muitas coisas que a gente faz na rotina clínica nossa, a gente não entende por que que não está funcionando. Pô, eu fiz lá a sessão de reiki, era para ter melhorado e o cachorro não melhorou ainda.
Aí você não sabe por que que não melhorou, mas a medicina germânica ela vem elucidar, ó, não está melhorando porque você está olhando para um ponto, um lado da moeda, tem o outro lado, você tem que olhar para os dois. Dá uma olhadinha lá no outro lado que de repente você atuar nos dois campos, você vai conseguir. Então, quer dizer, acho que vem somar bastante aí dentro da nossa rotina e no nosso dia a dia, como você disse, Brian. Eu não imagino a minha vida sem a medicina germânica hoje, atuando no dia a dia, com meus filhos, com minha mulher, com meus animais, tudo mais. Muito obrigado. E em breve a gente se vê. Certo? Obrigada, uma boa noite, bom descanso para todo mundo. Que bom que vocês gostaram, ficamos felizes sempre em trazer conteúdo bem elaborado para vocês, tá bom? Boa noite, bom Boa noite. descanso. Tchau, tchau. Tchau.